Parte 1. Fundamentos da compreensão textual e identificação das informações. Quando iniciamos o estudo da compreensão e interpretação de textos, é importante entender que essa é uma das disciplinas mais cobradas em concursos públicos, vestibulares e diversas avaliações. Muitas pessoas acreditam que interpretar um texto depende apenas de possuir um bom vocabulário ou de gostar de ler. Na realidade, a interpretação é uma habilidade que pode ser desenvolvida por meio do estudo de técnicas específicas e da compreensão de como um texto é construído. O primeiro conceito que deve ser compreendido é a diferença entre compreensão e interpretação. Embora esses termos sejam frequentemente utilizados como sinônimos, eles possuem significados distintos e essa diferença é bastante explorada em provas. A compreensão corresponde à capacidade de identificar aquilo que está escrito de maneira objetiva no texto. Em outras palavras, compreender significa localizar informações que foram expressamente apresentadas pelo autor. Não há necessidade de fazer deduções ou estabelecer relações além do que está escrito. Imagine que um texto diga: João saiu de casa às 7 horas da manhã porque tinha uma entrevista de emprego marcada para as 8 horas. Se uma questão perguntar que horas João saiu de casa, basta localizar a informação apresentada. A resposta será 7 horas da manhã. Se perguntar para onde João iria, a resposta também estará explícita. Ele iria para uma entrevista de emprego. Essas respostas exigem apenas compreensão do texto. A interpretação, por outro lado, exige um passo além. Ela envolve a capacidade de extrair sentidos que não estão totalmente escritos, estabelecendo relações entre informações, utilizando conhecimentos linguísticos e analisando a intenção do autor. Utilizando o mesmo exemplo, se uma questão perguntar: pode-se concluir que João pretendia conseguir um emprego? Essa informação não aparece literalmente no texto. Entretanto, é uma conclusão lógica, pois normalmente quem participa de uma entrevista busca uma vaga de trabalho. Essa resposta exige interpretação. Em concursos públicos, é muito comum encontrar questões que misturam compreensão e interpretação. O candidato precisa perceber se a banca deseja apenas uma informação explícita ou se pretende avaliar sua capacidade de inferir informações. Outro conceito fundamental é o de texto. Um texto não é simplesmente um conjunto de frases reunidas. Para que exista um texto, é necessário que haja unidade de sentido. Todas as partes precisam contribuir para transmitir uma mensagem completa. Observe o exemplo. As árvores fornecem sombra, muitas cidades possuem poucas áreas verdes, o aumento das temperaturas preocupa especialistas, o plantio de árvores melhora a qualidade do ar. Essas frases tratam do mesmo assunto e, juntas, constroem uma ideia coerente sobre a importância da arborização urbana. Existe uma unidade temática. Agora imagine as seguintes frases. O avião decolou às 10 horas. Minha camisa é azul. Os dinossauros viveram há milhões de anos. Ontem comi pizza. Embora todas sejam frases corretas, não existe ligação entre elas, portanto não formam um texto coerente. Isso significa que um texto depende não apenas da correção gramatical, mas também da organização lógica das ideias. Outro ponto essencial é identificar o tema do texto. O tema representa o assunto geral abordado pelo autor. É a pergunta sobre o que este texto fala. Muitos candidatos confundem tema com ideia principal. Essa distinção merece bastante atenção. O tema corresponde ao assunto amplo. A ideia principal corresponde ao que o autor afirma sobre esse assunto. Imagine um texto que trate do uso excessivo das redes sociais. O tema será justamente o uso das redes sociais. Entretanto, a ideia principal poderá ser: o uso excessivo das redes sociais prejudica a saúde mental dos adolescentes. Perceba que o tema é apenas o assunto. Já a ideia principal apresenta a posição ou mensagem central desenvolvida pelo autor. Essa diferença aparece constantemente em provas. Também é importante distinguir a ideia principal das ideias secundárias. A ideia principal funciona como o eixo central do texto. As ideias secundárias servem para explicar, justificar, exemplificar ou desenvolver essa ideia central. Imagine o seguinte pequeno texto. A prática regular de exercícios físicos melhora a qualidade de vida. Além de fortalecer o sistema cardiovascular, reduz o estresse, melhora o sono e contribui para o controle do peso. A ideia principal é que os exercícios físicos melhoram a qualidade de vida. As demais informações explicam por quais razões isso acontece. São ideias secundárias. Na prática, uma boa estratégia consiste em perguntar: o que o autor realmente deseja defender?
A resposta normalmente corresponde à ideia principal. Outra habilidade indispensável consiste em identificar informações explícitas. Informações explícitas são aquelas que aparecem claramente no texto. Elas podem estar escritas exatamente com as mesmas palavras utilizadas na pergunta ou aparecer reescritas com sinônimos. Esse detalhe merece atenção. As bancas raramente copiam integralmente uma frase do texto. Frequentemente, utilizam outras palavras para verificar se o candidato realmente compreendeu o conteúdo. Imagine o seguinte trecho: a economia apresentou crescimento moderado durante o último trimestre. A questão poderá afirmar: houve expansão econômica no período analisado. Embora as palavras sejam diferentes, o sentido permanece o mesmo. Quem compreende o texto identifica facilmente essa equivalência. Outro aspecto importante é reconhecer o objetivo da leitura. Nem todo texto possui a mesma finalidade. Alguns textos procuram informar. Outros procuram convencer. Alguns desejam emocionar. Outros apenas divertir. Desde o início da leitura, o candidato deve perguntar: o que o autor pretende ao escrever este texto? Essa pergunta facilita toda a interpretação posterior. Também é necessário observar o contexto. Uma mesma palavra pode assumir significados diferentes dependendo da situação em que aparece. Imagine a palavra banco. Ela pode significar uma instituição financeira. Pode indicar um assento. Pode ainda representar um conjunto de dados em informática. Somente o contexto permite identificar o sentido correto. Esse é um dos motivos pelos quais interpretar palavras isoladamente costuma gerar erros. As palavras retiradas de seu contexto perdem parte de seu significado. Outro conceito importante é o de leitor ativo. Muitas pessoas fazem uma leitura passiva, apenas percorrendo os olhos pelas palavras. Na interpretação de textos, isso não é suficiente. O leitor ativo estabelece relações entre as informações, identifica a sequência lógica das ideias, observa a intenção do autor e acompanha o desenvolvimento do raciocínio. Durante a leitura, é útil fazer perguntas mentais como: o que o autor está afirmando? Por que ele apresentou esse exemplo? Qual é a conclusão que pretende alcançar? Essas perguntas ajudam a organizar o raciocínio e reduzem significativamente os erros em provas. Também merece destaque a importância do título. O título normalmente oferece uma pista importante sobre o conteúdo. Em muitos casos, ele antecipa o tema do texto. Entretanto, nem sempre revela a ideia principal. Imagine um texto intitulado Mudanças Climáticas. O tema será facilmente identificado. Entretanto, somente a leitura permitirá descobrir se o autor pretende discutir as causas, as consequências, as soluções ou fazer uma crítica sobre o assunto. Portanto, o título funciona como uma orientação inicial, mas nunca substitui a leitura completa. Outro erro bastante comum consiste em responder às questões utilizando conhecimentos pessoais. Esse é um dos maiores problemas enfrentados pelos candidatos. Nas provas de interpretação, a resposta deve ser construída com base no texto, e não na opinião do leitor. Imagine que o texto afirme: o autor considera que o trabalho remoto aumenta a produtividade. Mesmo que o candidato discorde dessa afirmação, deverá responder conforme a posição apresentada pelo autor. A banca avalia a capacidade de interpretar o texto, e não a opinião individual do candidato. Esse ponto costuma ser resumido pela expressão: a resposta está no texto. Isso não significa que tudo estará escrito literalmente, mas que toda conclusão correta deverá possuir fundamento nas informações apresentadas pelo autor. Outra estratégia importante consiste em identificar palavras que indicam intensidade. Expressões como sempre, nunca, todos, apenas, somente, exclusivamente, jamais e obrigatoriamente modificam significativamente o sentido das frases. Uma alternativa aparentemente correta pode tornar-se incorreta apenas porque acrescentou uma dessas palavras sem que o texto a tenha utilizado. Imagine que o texto diga: muitos estudantes apresentam dificuldades em matemática. A alternativa afirma: todos os estudantes apresentam dificuldades em matemática. A mudança de muitos para todos altera completamente o significado. Esse tipo de modificação é extremamente comum em concursos. Também é importante prestar atenção aos qualificadores. Palavras como geralmente, normalmente, frequentemente, raramente, às vezes e em alguns casos delimitam o alcance das afirmações.
Eliminar esses qualificadores pode modificar totalmente o sentido da informação. Ao final desta primeira parte, é possível perceber que compreender e interpretar textos são habilidades complementares. A compreensão permite identificar aquilo que o autor escreveu de maneira explícita, enquanto a interpretação exige analisar relações, intenções e significados que decorrem do conjunto das informações apresentadas. Também foram estudados os conceitos de texto: tema, ideia principal, ideias secundárias, informações explícitas, contexto, finalidade da leitura e postura do leitor diante do texto. Esses fundamentos constituem a base para todo o estudo da interpretação textual e serão indispensáveis para compreender, nas próximas partes, como identificar informações implícitas, realizar inferências e analisar a organização lógica das ideias presentes em qualquer texto.